Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Como é passado a noite e o amanhecer de um novo dia? Espero que todos estejam bem, que todos estejam e tenham um bom dia, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Hoje, dia miércoles 25 de março de 2026, vamos iniciar uma série de sismos que se passaram entre final da noite de ayer hasta manhã de hoje, neste momento do vídeo da manhã, onde houve 22 sismos em Chile, muitos sismos, migrações de los sismos que se passaram em Tonga, Isla Samoa. Então, já estão migrando para a Sudamérica. Vamos ter muita atenção cerca dos próximos dias, que algum evento se passará em Sudamérica mais forte. Pode ser hasta de 7.0 adelante, pois houve um sismo estes dias de 7.5, tá bem? Bueno, iniciamos com os sismos de Sudamérica, iniciaremos com Chile. Chile 3.6 em la escala Richter, a solamente 7 km de profundidade, a las 7:05 da noite de ayer. Depois houve um sismo em Argentina, 3.3 em la escala Richter, a 91 km de profundidade, a las 8:58 da noite de ayer. Argentina 3.7 a 125 km de profundidade, a las 10:20 da noite de ayer. Bolívia 4.0 em la escala Richter, aí sentido pequeno movimento em Bolívia, 4.0 a 236 km de profundidade, lejos de la Terra, a las 10:33 da noite de ayer. Peru 3.5 a 60 km de profundidade, a las 9:21 da noite de ayer. Chile, 3.12 em la escala Richter, a 236 km de profundidade, a las 11:59 da noite de ayer. Chile, 3.5 a 135 km de profundidade, a las 12:57 da madrugada. Colômbia, 3.1 em la escala Richter, a 145 km de profundidade, a las 11:24 da noite de ayer. Chile, 3.3 em la escala Richter, a 26 km de profundidade, a las 12:17 da madrugada. Chile, 3.1 em la escala Richter, a 43 km de profundidade, a las 12:43 da madrugada. Chile, 3.0 em la escala Richter, a 28 km de profundidade, a las 3:20 da madrugada. Chile 3.1 em la escala Richter, 19 km de profundidade, a las 3:23 da madrugada. Chile 3.4 em la escala Richter, a 109 km de profundidade, a las 4:04 da madrugada. Chile 3.1 em la escala Richter, a 41 km de profundidade, a las 4:06 da madrugada. Argentina 3.1 em la escala Richter, a 230 km de profundidade, a las 5:53 da manhã de hoje. Chile 4.12 em la escala Richter, a 26 km de profundidade, a las 4:53 da madrugada. Chile 3.0 em la escala Richter, a 19 km de profundidade, a las 5 da manhã. Esse de Chile 4.2 a solamente 26 km de profundidade, aí sentido movimento em Chile, 4.2, 26 km, tá bem? Depois seguindo, Bolívia 3.6 em la escala Richter, a 220 km de profundidade, a las 5:01 da manhã de hoje. Chile 3.0 em la escala Richter, a 26 km de profundidade, às 5:08 da manhã de hoje. Chile 4.1, pequeno movimento, mas aí sentido movimento em Chile, a 113 km de profundidade, foi lejos de la Terra,
a 5:27 da manhã de hoje. Chile 3.5 na escala Richter a 24 km de profundidade, às 5:44 da manhã de hoje. Chile 4.1 na escala Richter a 36 km de profundidade, a sentido movimento 4.1 em Chile, às 5:47 da manhã de hoje. Chile 3.12 na escala Richter a 24 km de profundidade, às 6:16 da manhã de hoje. Chile 2.7 na escala Richter a 127 km de profundidade, lejos da terra, às 6:19 da manhã de hoje. Chile 3.0 na escala Richter a 125 km de profundidade, às 8:51 da manhã. Argentina 3.5 na escala Richter a 206 km de profundidade, às 9:07 da manhã de hoje. Chile 2.6 na escala Richter a 112 km de profundidade, às 9:23 da manhã. Chile 3.5 na escala Richter a 22 km de profundidade, às 7:39 da manhã de hoje. Chile 2.5 na escala Richter a 12 km de profundidade, às 8:05 da manhã de hoje. E Chile 3.0 na escala Richter a 14 km de profundidade, às 7:56 da manhã de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los sismos que se passarem hoje em la tarde, início da noite de hoje, tá bem? Tenham todos um bom dia, hoje dia miércoles 25 de março de 2026, tá bem? Então, hasta la noche, tchau, tchau.